Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa penúltima live, então. Hoje a gente vai falar sobre choque conforme choque hemodinâmico, né? Conforme o nosso plano de curso, assistente de enfermagem ao choque hemodinâmico, e aí à tarde às 15 horas, lembra que a gente mudou na semana passada, a gente tem aula de suporte avançado de vida em cardiologia, que é a parada, né, no já avançado com a equipe completa, né, com enfermeiro e com médico. A gente fez só o suporte básico aquele dia. Então hoje a gente volta, a gente joga o básico novamente e coloca o avançado dentro dele, tá bom? Para ver a parte medicamentosa, né, o pós-parada, enfim, né? Equipe completa, aquela que a gente viu foi só o suporte básico. Então vamos lá, vamos falar de choque hemodinâmico, né? Então também fisiopatologia do choque é a mesma coisa. Vamos lá. Alguém tiver com problema de áudio, não estiver me ouvindo, né? É só chamar aí. Qualquer dúvida também chama a qualquer momento. A aula está sendo gravada e logo em seguida vai ser disponibilizada na plataforma no Siga. Se vocês observaram, a gente já disponibilizou as outras aulas, porque a gente fragmentou a emergência cardiológica, que não teria como dar aquilo tudo numa live só, ia ficar cansativo. Então a gente trabalhou na live da semana passada a parte de eletro, aí mandamos vídeo gravado, a parte de arritmia, síndrome coronariana aguda e insuficiência cardíaca congestiva. Então a gente fragmentou o módulo com a live em 4 pedaços, tá? Já disponibilizamos também 3 perguntas do questionário desse módulo, né, emergência cardiológica, que seria esses 4 vídeos aí, tá? A live mais os 3 publicados, são mais 3 vídeos curtos, né? Aí fica mais dinâmico. Então vamos lá, fisiopatologia do choque, né? Vamos definir o conceito de choque primeiro, né? É um estado resultante de uma evolução clínica de naturezas diversas, enfim, pode ser de natureza clínica, ou traumática e ou cirúrgica, né? É a nível sistêmico ou regional, ou seja, né, em algum sistema específico ou regional, todo o corpo, eu vou ter um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, né, e a capacidade de excretar produtos do metabolismo, né, lá na função renal. Então, esse desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio, a gente viu, né, a gente já vem apresentando algumas vezes, em algumas aulas, que o oxigênio é a base, né, da nossa construção energética, principalmente para o cérebro, coração e pulmão, né, na formação do trifosfato de adenosina. Então, quando há um desequilíbrio nessa oferta, né, automaticamente se desencadeia um mecanismo de respostas fisiológicas aí que a gente vai ver hoje, tá? Então, para que nosso sistema, né, como um todo, funcione de forma adequada, é necessário que a bomba, o coração, o pulmão, né, estejam funcionando de forma coerente, né, de forma organizada, ou seja, o coração é o responsável, né, pelo transporte do fluxo de sangue. Então a gente tem aqui como se fosse um motor, né, uma bomba. A gente tem os vasos como se fosse uma rota viária, né? É o caminho por onde o sangue percorre, né? E na menor extremidade dessa rota viária, pensando, né, nesse contexto, nessa analogia, nessa ilustração, a gente tem os capilares, que é a menor porção desses vasos. É onde ocorre a troca, né, a entrega dessa energia. Então aqui eu entrego um sangue, né, eu entrego o ATP, que é formado a partir do oxigênio mais a glicose, né? E aí eu levo embora CO2 e água, né? Então eu volto aqui para o coração, né, no átrio direito, átrio direito, né? Ventrículo direito, que ejeta para o pulmão. E aqui no pulmão eu entrego um CO2, capto um oxigênio e volto para o átrio esquerdo, já um sangue oxigenado, e o ventrículo esquerdo me distribui novamente, né? Quando eu falo em sincronia entre o coração e o pulmão, é nesse contexto, né?
frequência cardíaca e a frequência respiratória não são valores iguais, né? Mas eles têm que ser correspondentes no sentido de que para cada CO2 que chegar lá eu tenho que receber um oxigênio, tá bom? Claro que para isso eu preciso ter uma via aérea permeável, então a gente começa a entender por que que no A é via aérea permeável e no B é respiração, porque eu preciso garantir a chegada desse oxigênio aqui, né? Senão não tem vida, principalmente para o cérebro, né? Que ele depende única e exclusivamente do ATP para funcionar. Tá? Então, se a gente pensar a condição de trauma, que é a causa mais comum das situações de emergência, normalmente vai acontecer lesão de tecido, vai acontecer sangramento, né? Porque eu vou ter lesão de vasos. Quando eu perco o volume, eu estou perdendo oxigênio. Então, o sistema nervoso central reconhece isso de forma imediata e aciona os mecanismos de defesa que a gente vai ver hoje, tá? Que seria o metabolismo aeróbico desse processo, né? Então, dentro desse processo aeróbico de construção de energia, de construção de ATP, né? Eu tenho um resultado dessa reação, né? Lá no ciclo de Krebs, eu tenho um resultado que é a água e dióxido de carbono, CO2. Parte desse CO2 dessa água, né? Eu vou excretar no sistema renal, a água vai ficar no plasma, né? E desse CO2, parte fica dentro do vaso, porque é importante a manutenção de um volume residual de CO2, né? Por isso que eu tenho lá dentro daquele exame gasometria arterial o valor de PC, de PaO2, de PA, né? Pressão arterial de CO2, PaCO2, né? Que fica em torno de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Função do CO2 lá no capilar, a permanência do valor residual. Manter o vaso distendido sem a presença do CO2 residual, ele faz uma vasoconstrição. Se o vaso faz vasoconstrição, não tem espaço, não tem membrana para troca, né? Eu tenho também um valor residual de oxigênio, que é PaO2, né? Que fica em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio, né? Então, beleza. Então, tem que ficar um valor residual. Além dessa parte residual, do que é excretado, do residual do CO2, eu tenho parte dele que dentro de uma reação bioquímica, né, chamada fosforilação oxidativa, eu produzo uma energia que é uma energia anaeróbica, ou seja, não tem oxigênio não tem oxigênio em si na construção desse produto, que é o ADP, né, o difosfato de adenosina. Essa energia anaeróbica fica dentro da mitocôndria celular, né? Então a gente chama de respiração celular, respiração anaeróbica, ou seja, né? Então, para que serve isso, né? Se eu tenho tecidos como o cérebro, o pulmão e o coração, que necessitam única e exclusivamente do ATP para se manter viáveis, até porque eles são, a sua composição celular é sensível ao ADP, né? Os demais tecidos, eles não são, então eles usam dessa energia anaeróbica para se manterem vivos numa situação de emergência, digamos assim. Ficam guardados lá. Então, olha só, quando eu capto o oxigênio, construo o ATP junto com a glicose que eu consumo, né? Eu transformo em energia, que ela é consumida em ato, né? Desse processo resulta produtos, né? Como o CO2 e a água, que parte fica no plasma, parte fica no, no capilar, né, como CO2, parte é excretada pelo processo de difusão, né, e parte como a água é excretada no sistema renal. E eu gero ainda desse produto, né, uma energia zero oxigênio, né, que fica lá guardadinha na mitocôndria. Só que bacana isso. Para que isso tudo funcione, né, eu tenho alguns componentes aqui para que esse sistema funcione, né, de forma adequada, ou seja, para que eu consiga entregar essa energia de forma adequada. Primeiro, né, um dos primeiros mecanismos que a gente entende se esse volume está adequado ou não, né, porque não adianta você ofertar oxigênio e o sujeito não ter volume.
não vai transportar para lugar nenhum. A pressão arterial sistêmica é importante, porque a pressão arterial sistêmica, o que seria? Seria a força que o volume que o sangue faz na parede das artérias, né, vezes, né, a resistência periférica total, que é isso aqui, ó. Então, o ventrículo esquerdo, quando bombeia o sangue, ele empurra o sangue em direção às paredes, né? A musculatura faz uma força reversa contra a parede do vaso, né? E essa força aqui em azul, a gente já entende como a diastólica. Essa força em vermelha, a sistólica, né? Então é óbvio que a pressão sistólica, a força sistólica é sempre maior que a diastólica. Por quê? Porque eu preciso ter um sentido único, né? Eu também começo a entender que para existir o fluxo desse sangue precisa existir a pressão arterial. Então eu posso afirmar que a pressão arterial é igual ao débito cardíaco, ou seja, o que o coração excreta de volume, né, a sistólica, vezes a resistência periférica total, né, que ela é sistêmica, ou seja, se dá em todo o organismo, que é a diastólica. Então a pressão arterial é a sistólica versus a diastólica. Sistólica eu entendo que que é o coração, responsável ao coração, né, a cabeça da aorta, lá que faz recebe a maior força, né, do ventrículo esquerdo. Resistência periférica total, ela é coordenada por quem, né? Pelo bulbo, no sistema neurológico, tá? Então, eu tenho controle dessa pressão é feito pelo coração, a sistólica, e pelo sistema nervoso central, a diastólica. Ainda, né, nesse importante a gente entender, então, que esse débito cardíaco, esse volume de sangue que é bombeado, né, sai do coração, em um adulto jovem, né, é em torno de 70 ml por cada contração. Então, cada vez que o coração contrai, ele ejeta 70 ml de sangue. Tá? Em crianças, a variação varia de 25 a 40 ml, isso até os 10 anos. Então, né? Vai variar de idade dessa criança. Mas pegando aqui, né, o adulto, 70 ml cada vez que o coração bate ou contrai, eu tenho, então, vamos pensar, 80 batimentos por minuto, né? Se eu verificar minha frequência agora, vezes 70, e percorreu em um minuto, percorreu em um minuto 5,6 litros de sangue, né? Então, em um minuto no teu corpo circulou 5,6 litros de sangue. Se eu quiser saber o que acontece em 24 horas, eu faço esse controle, né? 80 por minuto vezes 70, 5,6 litros, né, em um minuto, né? Uma hora são 60 minutos, multiplico isso por 60, o resultado por 24, né? Vai dar em torno aí de 7.500 litros de sangue, né? Que, ó, é uma conta bem simples. 80 batimentos por minuto vezes 70 ml, dá 5,6 litros por minuto, vezes 60, 336 litros em uma hora, vezes 24 horas. Inclusive aqui deu um pouquinho mais, né? Deu 8.864 litros de sangue. Então, é sangue para dedéu, né? Porque aqui ele fez um cálculo, entendendo que o coração bate em torno de 115 mil vezes por minuto, né? Vezes 0,7, aí vai dar lá, na verdade dar os 8.050 litros de sangue, né? Na verdade, esse cálculo aqui está dando um pouquinho menor, está dando 500 litros a menos ainda, mas é volume, lógico, ninguém tem tudo isso daí de sangue no total. É só para vocês entenderem, se a gente fosse mensurar, colocar um odômetro lá igual medidor de água, né? Ia gastar aí 7.500 litros de sangue por dia para nos mantermos vivos. Então é o tanto que esse sangue vai e volta, né? Todas as vezes. É muita coisa, né? E além disso, né, a gente também tem além da pressão arterial, a questão do débito cardíaco, a pressão de pulso. Ela é importante, a pressão de pulso, porque eu preciso calcular a pressão arterial média.
porque ela me indica também se o volume que eu tenho, se ele é adequado ou não, né? Quanto de volume eu preciso infundir. Pressão de pulso nada mais é que a diferença da sistólica e a diastólica, ou seja, se eu tenho uma 120 de sistólica e 80 de diastólica, minha pressão de pulso vai ser 40 milímetros de mercúrio. Já adianto para vocês que uma pressão de pulso em torno de 40 milímetros de mercúrio, né, é uma pressão é uma pressão bem adequada, né? Por quê? Porque isso é a força que o sangue está fazendo na parede do vaso, né? Então vamos lá. E para mim calcular a pressão arterial média, que ela é importante, né? Aqui a PAM, que me indica o volume adequado, né? É uma regra dada, é a pressão diastólica mais um terço a pressão de pulso. Pensando no 120 por 80, quanto que é a pressão diastólica no valor de 120 por 80? 80. Um terço a pressão de pulso. Então, 120 menos 80, que dá 40, que dividido por 3 vai dar 13,3. Então, eu vou ter uma pressão de pulso aqui de 93 milímetros de mercúrio. 90 milímetros de mercúrio é uma pressão, com a bibliografia, adequada. Significa que eu tenho um volume adequado circulando, né, com uma força adequada na parede de vaso. Então, quando eu verifico a pressão do sujeito, né, na verdade eu quero saber, vamos que o sujeito esteja com 7 por 4 de PA. É óbvio que tem uma pressão baixa, então você já não precisa nem muita coisa, né? Seria 70 por 40, seria a diastólica dele 40, né? E aí 70 menos 40, que dá 30, 30 dividido por 3 dá 10, então daria uma pressão de pulso de 50 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial média baixa, significa que o sujeito precisa de muito volume, né? Muito volume. Professor, Pode falar, tem como o senhor explicar de novo essa divisão aí, por favor? a pressão de pulso? O Isso. que você não entendeu? Como que faz a divisão para chegar num resultado se está baixo, se está normal? Não, o valor normal, o valor adequado de uma pressão arterial de pulso é 90 milímetros de mercúrio, tá? Esse é o valor adequado. Por isso, até que quando a gente vai ensinar o cálculo, a gente já pega um valor de pressão adequado, né? E aí você entende aqui, ó, para dar os 90 milímetros. Então, assim, a gente tem hoje como pressão ideal, na verdade, a gente tem como pressão ideal hoje valores como 120, né, por 70 de pressão, né? Seria mais ou menos isso, né? Que dá uma pressão de pulso aí de 50 milímetros de mercúrio. Então, a pressão de pulso em torno de 40, 60 são pressões adequadas. Isso já me indica que o valor é adequado. Então, se eu pegar aí 70, né, pensa bem, você pega uma pressão de 120 por 70, que hoje é considerada a pressão ideal de alguém, né? 120 por 70. Quanto que é a diastólica desse sujeito? 70. Então, vamos calcular a pressão arterial média. 70, né, mais 120 menos 70 daria quanto? 50. Beleza, né? 120 menos 70, 50 dividido por 3, 16,6. Mais os 70 daria em torno de 86,6, arredondando 90 milímetros de mercúrio, que é uma pressão de pulso adequada, me indica que o volume que eu tenho circulando é adequado, entendeu? Esse cálculo de pressão arterial média, ele é feito muito em unidade de tratamento intensivo, para ver se o sujeito está mantendo um volume adequado, né? Não no sentido de quantidade, mas principalmente de força, porque se eu tenho um sujeito com insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, ele tem sangue, ele não está perdendo sangue, ele tem lá a quantidade adequada de sangue dele. O que ele não tem? Força, né, de contração para empurrar esse volume. Então, a pressão dele é baixa. Então, a pressão dele de pulso é baixa.
Isso indica que ele precisa de volume? Não, porque a história dele não é de trauma, a história dele é uma história clínica. Ele tem insuficiência cardíaca congestiva. O que vai ser feito para aumentar a pressão de pulso dele, para mim aumentar a entrega de energia, né, a vascularização desse sujeito? Vai ser usado drogas para fazer esse suporte natrópico. E aí, como a gente, né, quando vocês assistirem a aula lá de CC, que foi postada hoje de manhã, vocês vão ver. A gente tem a noradrenalina, a gente tem a dopamina, a gente tem a dobutamina que faz isso, né? Muito bem, né? Principalmente a nora a nível de vasos, né? E a dobutamina a nível de músculo cardíaco, que faz essa força, essa contração. Então eu consigo aumentar a pressão de pulso. Necessariamente a pressão de pulso não está só atrelada à falta de volume, a sangramento. Tem condições clínicas também. O que a gente comenta aqui nesse momento é a causa mais comum de eu perder volume. Qual que é a incidência maior? É trauma ou é ICC? É trauma, né, gente? Trauma acontece a toda hora. A gente está conversando aqui, deve ter gente caindo de moto, batendo carro, né? Caindo de nível no país inteiro, aqui em Cuiabá, em qualquer cidade do Mato Grosso, enfim. Então, a prevalência é maior, né? Então, a possibilidade de eu ter um comprometimento de distribuição de volume, né? Quando eu falo de distribuição de volume, eu falo de oxigênio, é muito mais comum por sangramento do que as demais causas, mas a causa sangramento não é a única. Por isso que esse cálculo aqui, para mim entender a pressão arterial média, ele se remete a qualquer circunstância. Essa é um controle de pressão arterial média que se faz principalmente em unidade de tratamento intensivo, em UTI. Né? Ali no box de emergência, se eu tenho um sujeito que está hipotenso, que eu sei que levou um tiro, levou uma facada, bateu o carro, bateu a moto, eu sei que a causa principal dele, lógico, desde que não seja a nível neurológico, né? Mas eu estou vendo lá um trauma abdominal, estou vendo uma fratura de fêmur, uma fratura de bacia, eu sei. Desculpa. Eu sei que a causa dele é volume. Desculpa. Eu sei que a causa dessa hipotensão é volume. Então, o que eu vou fazer? Vou infundir volume nele, além de controlar esse sangramento, né? Mas isso eu posso ter uma queda de pressão arterial média por um infarto? Posso. Mesma coisa, né? Um coração infartado é um coração sem força. Então, se não tem força, não tem débito cardíaco. Não tem débito cardíaco, não entrega energia, né? E olha a confusão que dá no infarto, né? Porque eu não entrego energia para o cérebro quer mais energia, ele quer que o coração esforce, e o coração está comprometido por ausência de oxigênio, que já tem uma lesão no miocárdio. Então, o efeito cascata, né? Por isso que o atendimento, quanto mais precoce a gente identifica a causa, né, melhor é a possibilidade, ou melhor é as sequelas dos danos ao sujeito, né? Porque não é uma receita de bolo. Os protocolos, eles são instituídos para a gente seguir um caminho, só que quem está por trás do protocolo é um profissional, então ele precisa entender todas as possibilidades. Por isso que num box de emergência, o sujeito tem que ter um conhecimento pleno acerca de fisiologia, de anatomia, de fisiopatologia, de farmaco. Por quê? Porque ele tem que pensar rápido nas possibilidades. Então ele pensa de imediato. A gente tem uma regra mnemônica lá, o ABCD, que é para a gente não errar no básico. Mas à medida que você vai andando nela, você já vai pensando nas possibilidades. É igual quando a gente vai falar hoje à tarde da aula de parada. Eu estou trabalhando a parada do suporte avançado e já estou pensando nas causas, né? Quais são as possíveis causas que me levaram a essa parada? Porque na emergência, quando chega alguém no box para mim parado, ou eu estou num serviço de atendimento pré-hospitalar, eu não conheço, eu não tenho a anamnese do sujeito, ele não está internado na unidade comigo, eu não sei o que o seu João tem, qual que é a história dele, eu sei se eu questionar a família, e nem sempre a família consegue me apontar de fato o que é. Então, a princípio, você vai conduzir algo, né, com aquilo que você está vendo, então você está vendo e começa dentro de uma ordem lógica, de uma regra mnemônica da parada. Vamos lá, o CABD da parada. Então você trabalha em cima dele e aí você começa a pensar as possibilidades de reversão, né? Porque você não tem a história do sujeito. Então por isso que eu falo que essa é uma área muito dinâmica, né? Não é é uma área da saúde muito específica, porque a gente trabalha sempre no limiar entre a vida e a morte, né?
Por isso, o conhecimento acerca das possibilidades ele tem que ser sempre pleno. Né? Esse seria o nosso ideal, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, não, né, nem todos os espaços se dá dessa forma aí, né? Mas tem espaços e espaços, né? Então, vamos lá. Ainda, né, para a gente entender essa questão da importância do oxigênio, né? A gente tem aqui o princípio de Fick, que foi descrito por esse profissional, que ele descreve, né, a importância, né? Para mim oxigenar as células, eu tenho etapas, né? E essas etapas, para elas acontecerem, eu preciso do oxigênio, eu preciso do sangue, beleza? Então, na verdade, esse princípio de Fick, ele fala assim, olha, meu irmão, você tem que fazer o ABCD desse jeito, né? Ou o X ABCD desse jeito. Se não fizer desse jeito, vai dar errado. Não inventa, não faz ao contrário. Isso aqui fundamenta o nosso pensamento, entendendo vias aéreas, respiração e circulação. O processo é esse. Né? Então não tem que escrever, inventar a roda. A roda já está instituída. Eu vou fazer o instituinte, que é fazer esse movimento, para fazer isso acontecer. Olha como que ele descreve, né? Os componentes para oxigenar. Vamos pensar, para mim oxigenar o cérebro, porque para mim manter alguém vivo, eu preciso ter um cérebro viável, né? Igual eu estava conversando com uma colega aqui, sábado passado, um tio dela teve uma PCR perto da base do SAMU, onde eu estou alocado, né? Pra você ter uma ideia, a tia dela foi direto na base, porque conhece, né? Familiar, coisa e tal, foi lá, olha, meu marido lá não responde, o pessoal nem esperou chamado, né? Não, liga no 92, sabe? Não, subiram na ambulância e foram, né? E comunicaram, lógico, estava indo, porque a gente também é coisa, né? Tem que avisar o que está fazendo para a regulação do paciente, né? Então foi um atendimento rápido. E mesmo assim, ele teve lesões neurológicas por hipóxia. O coração dele está internado hoje num hospital privado aqui, por conta de convênio, enfim. Mas o coração dele dá perfeito, né? Reverteu, tranquilo, né? Os outros sistemas, ok. Qual que é o problema dele que ele está em coma hoje? Porque ele fez hipóxia tecidual. O cérebro é muito sensível, gente. Então, assim, por isso que o investimento na parada iniciar de forma mais precoce a compressão cardíaca e a desfibrilação elétrica, né, aumenta a possibilidade de retorno espontâneo da circulação, que é o que vai dar viabilidade para o cérebro. E mesmo que você tente manter isso de forma artificial, você vai garantir uma boa perfusão de oxigênio somente com a via aérea avançada, ou seja, com um tubo endotraqueal, né? Então, assim, para entubar, eu preciso do profissional médico perto, e não, nem sempre isso vai acontecer, né? Por isso, a compressão mantém o quê? Mas eu ventilo, mas mantenha a compressão, porque não adianta você ficar ventilando, né, botando o oxigênio no pulmão do cara, se esse oxigênio não consegue chegar no cérebro, porque quem vai transportar isso é o sangue, tá? Então, olha aqui, ó. Eu preciso ter oxigênio, as hemácias lá nos pulmões. Para que esse oxigênio chegue, o primeiro princípio fala que eu preciso ter as vias aéreas pérvias, livres. Tá? Ela chegando no pulmão, ela precisa, né? Chegando no pulmão e estando dentro das hemácias, essas hemácias precisam chegar nas células, né? Então, eu preciso, além de ter uma quantidade de hemácia suficiente, né, o trauma, quando eu tenho que infundir volume, né, o mais precoce possível, né, eu preciso fazer chegar. E como que numa parada eu faço chegar essas células com oxigênio? Na compressão, né? Para vocês terem uma ideia, para mim, numa parada, a gente vai ver hoje à tarde, mas o máximo de tempo que eu posso ficar sem fazer compressão é 10 segundos, isso e depois de um ciclo completo. O ciclo completo é 2 minutos, então eu não posso ficar 10 segundos, aí eu faço mais 30 segundos de compressão e paro mais 10. Não, você faz 2 minutos, 10 segundos para troca, né, que não gasta tudo isso, e mais 2 minutos e 10 segundos para troca, e mais 10 minutos, né? Eu já tive circunstâncias aí, isso assim, todo mundo sabe, né, que tem que ser assim. Aí na prática tu vê lá que o pessoal faz um pouco e faz de forma adequada, não faz de forma adequada, né? Espero, né, que a gente, quando for fazer aula de laboratório, eu possa mostrar para vocês de forma adequada, né, como que se faz a compressão, porque não é muito falar, faz a massagem cardíaca. Quem faz massagem é quem faz
Não sei nem o termo correto hoje, né? Mas vamos lá. Quem faz massagem é massagista, que não é massagista, tem um outro nome, né? Nós fazemos compressão torácica. Compressão torácica. E fazemos compressão torácica com excelência, com alta qualidade. Tá? Esse é o significado. Tá? Por quê? Porque eu preciso fazer que essa hemácia chegue com oxigênio lá no cérebro, né? E que ela entregue esse oxigênio. Então, eu preciso ter, que é o transporte por difusão, né? Então, eu preciso que esse oxigênio chegue lá e seja entregue, né? Então, essas três etapas, elas têm que existir. E quando eu olho, né, para um CABD ou para um ABCD, eu consigo entender. Porque o C, ele está na frente das vias aéreas, por quê? Porque ele está empurrando o sangue que ainda ficou com oxigênio no pulmão. Então eu estou mantendo, porque ele fez uma apneia, parou. Então eu começo a compressão primeiro, né? E mando aquele volume que está ali, né? Com oxigênio. Enquanto eu abro a boca e mando mais oxigênio. Então, até uns anos atrás, uns 10 anos atrás, se começava, né, uma RCP mandando volume de ar, né? Fazia essa manobra de resgate, né? Duas ventilações, não identificava, né? O pulso começava a compressão. Olha o equívoco, né? Você já tinha um pouco de oxigênio lá dentro quando ele parou, então manda aquele volume lá. Então inicia na compressão e depois começa a liberação da via aérea, que é o A, e o B, a ventilação, e o C você já está fazendo. Então não há prejuízo nesse processo, pelo contrário, você ganha tempo com isso. Tá? O metabolismo anaeróbico, gente, ele é o ADP, né? E o ADP, quando ele é utilizado pelas células numa situação de emergência, ele gera um subproduto, né? Que é o ácido lático e o ácido pirúvico, que são prejudiciais ao organismo, né? Além de que esse ADP, né? Esse ADP, ele o processo dele, né, de energia curto também, mas é um mecanismo de resgate que a gente tem, né? Então vamos lá, para a gente entender como funciona no choque hemorrágico, quando você está perdendo volume, tá? Funciona assim: o sujeito tem uma situação, que envolve trauma e perde volume. Ele começa a perder sangue, começa a perder oxigênio que está na hemácia, porque ele está sangrando, né? Por isso que o X do XABCD fala sangramento extremo, externo, contenha ele primeiro, antes de fazer o ABCD, entendeu? Por quê? Porque eu preciso, além de evitar a perca dessa energia, desses hemácias que eu estou perdendo ali, principalmente numa amputação traumática, numa lesão de um grande vaso, numa situação de trauma, né? Controla aquele sangramento. Beleza. Então, aquele volume, né, eu controlo ele. Depois, via aérea permeável, para mandar mais respiração, né? Mandar suplementação de oxigênio e circulação. E aí você vai avaliar e aí manda volume. Ok, beleza, perfeito. Você já está fazendo, né, o necessário para manter uma irrigação aí com o oxigênio, né, principalmente para o sistema nervoso central, para manter esse sujeito vivo. Mas vamos pensar, enquanto você não faz isso, o sujeito tem um trauma, está sangrando, está perdendo hemácia, né? O cérebro, o sistema nervoso percebeu que está recebendo menos hemácia, né, menos oxigênio do que o necessário para o consumo dele, porque em algum lugar lá está sangrando, né, está perdendo volume. Mecanismo de resgate, né? Primeira coisa, a hipófise libera, né, um hormônio chamado ADH, que vai até a suprarrenal e libera um outro hormônio, né, chamado catecolamina, que é a nossa adrenalina biológica. Beleza, a função dessa catecolamina qual é? Aumentar a frequência cardíaca e fechar a periferia. Então ele faz vasoconstrição periférica. Não faz vasoconstrição central, faz periférica. Então, aumenta a frequência cardíaca e fecha a periferia. Quando essa catecolamina aumenta a frequência cardíaca, o coração bate mais rápido, porque o cérebro quer mais hemácia, né? O que acontece? O cérebro também vai aumentar a frequência respiratória, né? Porque precisa chegar mais oxigênio.
naquele pulmão, porque agora as hemácias vão passar mais rápido, né? Então eu tenho como o primeiro sinal clínico de um choque hipovolêmico, ataque cardíaco. O segundo, ataque apneia, que é automático. Se o sangue vai passar mais rápido, precisa chegar mais oxigênio, então eu vou respirar mais rápido. Então, ataque cardíaco primeiro, depois ataque apneia. E aí, aquela catecolamina fechou a periferia. Periferia fechou, né? O que que eu tenho aqui? Eu fico hipocorado, não é cianótico, eu fico hipocorado. Então, a catecolamina faz essa vasoconstrição, você fica hipocorado. Se você fica hipocorado, porque não tem mais circulação de sangue arterial, o que acontece com a temperatura do seu corpo? Ela cai, então você fica com a pele fria. Então, fico hipocorado e com a pele fria, tá? Ok. Só que as extremidades, eles não querem, né? Eles querem energia, né? Então, esse processo quer energia também. E aí, assim, se você não observa esses sinais e sintomas iniciais e não reverte isso, por isso que via aérea, controle de hemorragia, via aérea, ventilação e na circulação tá o quê? Se eu observo na circulação, primeira coisa que eu faço no C, lembra lá, né? No ABCD, no XABCD do trauma, checar o pulso. Se eu vejo taquicardia, que é o primeiro sinal de choque hipovolêmico, acesso venoso e volume, para tentar, né, compensar isso. Solução cristalóide vai espalhar essas hemácias. Se isso não acontece com o tempo, a periferia vai ficar lá, né, 4 horas esperando isso, né? Então ela vai consumir uma energia que está dentro da mitocôndria dela, que é o ADP. Então, quando ele queima esse ADP, a extremidade, né, o tecido muscular, o tecido ósseo, enfim, né, as extremidades lá, quando eu queimo essa energia, né, aí aqui a extremidade, vamos pensar naquilo que eu estou vendo do paciente, a extremidade queimou o ADP, aquela energia mitocondrial, o sujeito que estava com a pele hipocorada, com a pele fria, como ele queimou aquela energia, né, agora é zero energia, ele ficou cianótico. Então, quando vocês encontram alguém vítima de trauma, já com a extremidade cianosada, roxa igual a berinjela, ele já está usando a respiração anaeróbica. E aí essa respiração anaeróbica, vocês viram ali que ela tem como subprodutos, né, o ácido lático. Aqui, ó. O ácido lático, o que ele faz? Ele perpassa a membrana celular. Então ele abre essa vasoconstrição e ele passa a membrana celular e você observa ele aqui na pele, que é aquela que a pele fica úmida e pegajosa, que eles chamam de suor frio e pegajoso, né? Então aquilo ali é ácido lático. Então aquilo que é um volume assim, não chega a ser um suor, ele é um líquido mais grosso, né? E aí você observa que o sujeito está úmido e pegajoso. Aquilo é ácido lático, da mesma forma que ele passa a membrana, né, das células, que você vê ele aqui na pele do sujeito, ele abre a periferia. Quando ele abre a periferia, o sangue que estava lá controlado na vasoconstrição, ele volta a circular. Aí a gente tem um outro sintoma. Então eu tenho, ó, por ordem, ataque cardíaco, taquipneia, a pele ficou fria, né? E hipocorado e pele fria. Usou a respiração anaeróbica, ficou cianosado. Ficou cianosado, libera ácido lático. O ácido lático, né? Ele faz o quê? Você vê a pele úmida e ele abre os capilares que estavam fechados pela catecolamina, ele abre. O volume volta a circular. Quando o volume volta a circular, a pressão cai, porque a rede é maior agora. Então eu tenho hipotensão. Então, olha, a hipotensão eu tenho como sexto, né? O sexto não, o sétimo sinal clínico de um choque hipovolêmico, que normalmente o que a gente vê nos profissionais, né, vai direto na pressão, né? Então, antes de você verificar a PA, né, tem muita coisa que você pode descobrir pela clínica do sujeito. Então, não perca o tempo vendo PA. Eu checando o pulso e mandando volume num acidentado, eu ganho muito mais do que tentar verificar a pressão, né? Ah, tudo bem, você vai ver ele hipotenso, beleza, e aí? Então, tem uma clínica que está te apontando isso, né?
principalmente que o pulso do sujeito ele vai estar taquicárdico e fino, porque tem pouco volume. Então, pulso fino, taquicárdico, sinal de que precisa de volume. Ah, mas voltando lá, e ele está hipotenso, beleza, né? Agora eu tenho um volume circulando rico numa substância ácida, que quando chega no pulmão, que é para lá que ele vai, a frequência cardíaca vai aumentar mais ainda. Então, quando eu tinha uma taquipneia que ia de 20 a 30 inserções respiratórias por minuto, agora ela passa de 30. Então, quando você atende um acidentado que já está com uma frequência respiratória de 35, 36 por minuto, ele já está numa acidose metabólica, porque de 20 a 30 era uma acidose respiratória, era falta de oxigênio. Agora não, agora é metabólica, porque eu tenho ácido lático aí dentro, né? Ele é um paciente grave. Quando essa substância do pulmão vai chegar no coração, né, ele vai fazer uma arritmia, porque essa substância ácida com de oxigênio vai fazer lesões no miocárdio, o coração vai ficar rítmico, ele pode inclusive parar. E quando chegar no cérebro, né, essa substância ácida, zero em oxigênio, ele vai entrar em coma. Então a gente tem 10 sinais clínicos aqui do choque hemorrágico, né, que a gente consegue entender fisiologicamente por que ele acontece. Que se eu fizer o ABCD certinho, né, o XABCD certinho, mas entendendo por que eu estou fazendo desde o início, né, eu consigo conter toda essa cadeia aí, né? Então esses slides aqui, eles apontam isso, né? É uma descrição disso que eu fui falando, tá? Porque quando eu tenho, né, e essa é outra coisa, quando eu entro nessa fase de acidose metabólica, arritmia cardíaca e coma, é a fase do choque irreversível, né? Dificilmente você consegue reverter isso. Aí fica assim, pra vocês entenderem, você chega num acidente, a vítima lá sangrou, tá parada, vai ser feito reanimação nessa vítima? Não. Como é que você vai fazer esse coração voltar a funcionar? Você vai, né, devolver todo o sangue oxigenado para ela? Não. É diferente de você chegar numa vítima, ela ter pulso e ela parar na sua frente. Aí sim, porque você está fazendo intervenções já. Aí você vai fazer a reanimação. Agora você chega num acidente, a vítima já está sem pulso, não tem que ser feito. Porque a causa da parada não foi cardíaca, a causa da parada foi lá, sei lá, o trauma de abdômen, a amputação, né? Então, você vai reverter isso no corpo para você retornar à circulação espontânea do sujeito? Não, né? Então, difícil, tá? Aqui o tempo isquêmico dos órgãos, né? Para você ver, ó, coração, cérebro e pulmão de 4 a 6 minutos de isquemia. Então, o que eles toleram sem ATP, né? Que é aquele tempo da parada lá, né? Que eu tenho para identificar a parada e começar a ventilar sem ter lesão, né? Porque a partir de 4 minutos eu já começo a ter lesão. Aí, a cada minuto que passa sem oxigênio, para vocês terem uma ideia, a cada minuto que eu não recebo oxigênio, eu perco 10% da minha capacidade de 7 a 10% da minha capacidade lá do neurológico, digamos assim, que do meu sistema nervoso vai morrendo, né? Então, se eu tenho alguém que não respira há 10 minutos, teoricamente o cérebro dele já não tem mais viabilidade, né? E o nosso tempo-resposta no SAMU está em 16 minutos. Então, né, se a gente pensar que nos atendimentos que envolvem parada, se a família não começar a compressão de imediato, né, já nos dá um tempinho até a nossa chegada, a gente vai lá só para estar testando o óbito, né, gente? Porque é por conta da geografia da cidade, enfim, né? Mas aí essa quantitativo de, vou falar, por que não coloca mais equipes? Aí é para o Ministério da Saúde. É uma ambulância básica para 100 mil habitantes, uma ambulância avançada para 500 mil habitantes. Então a gente vê aqui no interior do Mato Grosso, para ter ambulância básica, vai ser difícil e avançada mais ainda, né? É complicado. Então vamos lá. Então o tempo de isquemia do coração, do cérebro, do pulmão de 4 a 6 minutos, rim, fígado e trato gastrointestinal de 45 a 90, músculo, osso e pelve de 4 a 6 horas. Isso aqui nos ajuda a entender, né, que eu posso e devo fazer torniquete na amputação traumática quando eu tenho perda de grandes volumes, tá? Porque a isquemia, a tolerância isquêmica é de 4 a 6 horas, tá bom?
O quadro clínico, aquele que eu expliquei para vocês, então aqui ele está descrevendo, né, por que o pulso está rápido, por que a frequência respiratória aumenta, a perfusão periférica, né, o pessoal fica hipocorado porque faz vasoconstrição, a temperatura cai por conta da vasoconstrição, que é pele fria, né? Aí a vasodilatação vai acontecer somente a partir da respiração anaeróbica, quando o ácido lático abre isso. Daí é a hora que a pressão ou que o sujeito fica hipotenso, né? E daí evolui para aquela situação de alterações, né, neurológicas, cardíacas e respiratórias, né? Função renal também, né? Outra coisa que, pela falta de volume, né? Eu vou ter lá a oligúria e posso chegar até a núria, né? O que mais? Ah, classificação de choque aqui, gente, ó. Então aqui depois a alteração neurológica vai acontecer já no estado avançado. Em que momento? Quando chegar, né, o volume no cérebro, né, zero oxigênio, né, principalmente com substância ácida, né. Daí eu tenho acidose metabólica, como está descrito aqui. Então, tipos de choque: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. Todos podem acontecer no trauma? Todos podem acontecer no trauma. Tá? O mais comum é o hipovolêmico. Tá? Falar um pouco de cada um. Né? Aí eu tenho ele hemorrágico e não hemorrágico. Né? O mais comum no trauma são os hemorrágicos. Tá? Então, hipovolêmico, quando eu tenho perda de volume, aí fala aqui, né, as possibilidades, né, que eu perco o volume. Aí fala que o meu volume sanguíneo é em torno de 7% no meu peso corporal ideal, né? Em crianças de 8 a 9%, né? Ou 80 a 90 ml quilo peso. Então, se a criança tem 5 quilos, né? Igual a minha bebezinha está com 6 quilos, então ela deve ter 480 ml de sangue para nutrir o corpo dela, né? Então, qualquer sangramento é importante. Né? No meu caso, 7%, é óbvio, mas é do peso ideal. Né? Se o peso ideal é 95 quilos e você tem 120, você vai ter 7% de 95 e não de 120. Por isso que você cansa fácil, né? Para amarrar o sapato, para dar uma corridinha, né? Para fazer algum esforço. Né? Isso é bom a gente entender, porque por isso que o obeso, né, sofre tanto no acidente, sofre tanto com a Covid, né? Por conta disso, ele não tem uma irrigação adequada em relação ao seu volume corpóreo, né? E aí os choques hemorrágicos, isso que é importante, gente, essa tabela, choque classe 1, 2, 3 e 4. Isso vocês têm que decorar, tá? Porque aqui, ó, choque classe 1, ó, se vocês olharem, o sujeito não tem sintomas ainda. Mas ele já perdeu até 750 ml de sangue, tá vendo? A frequência está menos de 100, frequência respiratória está eupneico, débito urinário está normal, acima de 30, né? De 30 a 50 é normal, né? Pode estar ansioso? Pode, por conta do acidente, né? Reposição volêmica, solução cristalóide. Então, o que esse me fala? Vou atender um sujeito, tem um ferimento por arma de fogo em abdômen, que eu não vejo taquicardia nem taquipneia, eu vou fazer acesso? Vou, gente, porque ele pode evoluir com classe 2, classe 3, classe 4, à medida que o sangramento vai aumentando, tá vendo? Para ele ficar taquicárdico, ele já tem que ter perdido entre 750 e 1.500 ml de sangue. Aí que ele vai ficar taquipneico aqui, ó, acidose respiratória, solução cristalóide tem que repor, né? Aqui eu não usei ainda a respiração anaeróbica. Quando eu chegar aqui, ó, acima de 120 batimentos, esse sujeito já está usando a respiração anaeróbica, por quê? Porque ele está numa acidose metabólica agora. Ó. A frequência respiratória está entre 30 e 40. Né? Débito urinário já está em oligúria, menos de 15. Né? Estado neurológico confuso, por falta de oxigênio. Aqui indicação de solução cristalóide e reposição, né, de oxigênio, né, intravascular, né, que é a forma mais comum, né, que eles usam a através do sangue, né. E o classe 4, né, eu já tenho mais de 2.000 de sangue, olha aqui, a frequência está acima de 140, né, já perdeu 40% do seu sangue, né. Frequência respiratória não vai estar menos que 35, pode já estar em coma, reposição de solução cristalóide e também de uma reposição de oxigênio intravascular, né, no caso aqui do sangue, né.
Então, vocês estão vendo que pela frequência cardíaca, você consegue determinar em que classe essa pessoa está, né? E qual que vai ser a reposição volêmica dele adequada. Né? E, claro, vocês estão vendo que à medida que a frequência aumenta, a frequência respiratória também aumenta, né? Porque está aumentando a perda de volume. Por isso que essa tabela aqui é importantíssima, gente. Né? Tudo que é concurso de emergência cai essa tabela aqui. E aí eu tenho o choque cardiogênico, que é um outro tipo de choque, né? Eu tenho o intrínseco, que é um choque clínico, né? Que, por exemplo, é um choque cardiogênico intrínseco, uma arritmia, que quando vocês verem agora, né, por exemplo, sinal de instabilidade lá numa arritmia, fala em dispneia, né? Por quê? Porque o coração não funciona de forma correta por uma condição clínica, né? Ou por uma taquicardia, ou por uma bradicardia, enfim. Então é intrínseco porque não está relacionado a trauma, tá? O choque cardiogênico extrínseco, aí sim está relacionado a trauma. É um choque, é um tamponamento cardíaco, que vocês devem ter visto na aula de trauma de tórax, né? Então, quando eu tampono o tórax dele, o coração dele com sangue, com sangramento no pericárdio, né? Então, o coração não funciona como bomba. Aqui, tratamento cirúrgico é pericardiocentese, tem que drenar esse sangue do coração do sujeito, né? O choque distributivo já é um choque neurológico, então a distribuição, eu falo, tem vasoplegia, por exemplo, num TCE, né? Tá aqui, ó, num TCE, num trauma raquimedular, o sujeito está hipotenso, está com pouco oxigênio, não é porque está sangrando. Se for só o TCE, só o TRM, né? Vai mandar volume nessas circunstâncias? Não, você tem que fazer drogas que fazem, né, a parte da diastólica dele. Que se é um TCE, o coração está beleza, a sistólica está ok, o volume está lá. E por que ele está hipotenso? Porque ele não tem a diastólica. Então ele precisa de suporte na topa. Então, provavelmente, né, a noradrenalina vai estar ajudando ele nessa circunstância a manter essa pressão elevada no TRM também, né? Nesse caso, vai escorrer volume? Não, não vai, né? E quando eu tenho um acidentado, professor, que envolve trauma abdominal, por exemplo, pode ter um trauma abdominal, um TCE, é complicado. Então, você tem que repor volume, né? Além de, no caso, né, tem que repor volume, e quando você manter o volume, você tem que manter essa manutenção de pressão, sabendo que por fato de ele ter um TSL, ele vai conseguir controlar a diastólica, então vai precisar de suporte na tropa também. Então vai mandar volume e vai fazer as drogas vasoativas, né, para manter essa pressão. O tratamento, então, né, do choque é a remoção da causa e restabelecer a volemia, né? Quando eu falo de solução cristalóide, eu falo ou de cloreto de sódio ou de Ringer lactato, né? E eu tenho outras substâncias aqui que podem ser usadas, né, na reposição, que é soluções coloides, né, albumina, o plasma e gelatina, no caso é Macel, né? Opta pelo sangue, porque o sangue é doado, né, por conta de economia mesmo, né? Mas eu tenho outras possibilidades aqui, né, de estar fazendo essa reposição. E aqui, ó, para cada 1000 ml de solução cristalóide fundida, apenas 20 a 25% permanece no meio intravascular. Então, por isso que de imediato no choque hipovolêmico eu corro 2.000 de soro em 15 minutos. Porque eu sei que desses 2.000 vai ficar, se 2.000 ficar 20%, 25%, vai ficar de 400 a 500 ml só no meio circulante. O resto você vai perder, tá? Por isso que se fazem grandes volumes, por isso que o acesso tem que ser sempre um acesso venoso calibroso, né? No caso do suporte natrópico, né, então a gente tem as drogas, que é a nora, a dopa, a dobuna, né, a dobuta, que fazem a função, né, a noradrenalina vascular, a dopa, ela faz tanto vasoconstrição quanto vasodilatação, depende da dosagem que vai ser usada, ela faz esse controle, e a dobuta, ela aumenta a filtração do miocárdio, né, então, força do coração. E o que um vasodilatador, que é só vasodilatador, é o nitrociato de sódio. Porque se eu tenho uma droga que contrai, eu preciso de uma que relaxe, se eu perdi a função neurológica, né? Então, no caso, o nitrociato de sódio, ele faz isso, tá? E é isso aí, gente, né? De choque hemorrágico, né? Seria isso daí. Então, a gente entende agora, né, de fundamento nosso ABCD, né? Fundamento nosso trauma de tórax, nosso trauma de abdômen,
Ok, gente? Ok, prof. Hoje o áudio ficou bom, né? Sim, professor. Professor, eu tenho uma pergunta. Peraí, pode fazer. No caso do AVE, uma pessoa teve o AVE, né? E aí, no caso, aconteceu com o meu sogro, ele teve. Daí ele falou assim que foram feitas uma medicação dele e ele teve que assinar, a esposa dele teve que assinar.